questão, tanto problema, e as questões que a gente analisa, assim, até questões de hábitos, de estilos de vida, condições de pele, idade, se é uma pele oleosa, se é uma pele seca. Normalmente esses cremes de free shop são elaborados para peles europeias, lá a água é muito calcária, então as peles são extremamente ressecadas, então tem um teor de óleo maior, que às vezes numa pele de uma brasileira que já tem uma tendência a uma pele mais oleosa, pode levar à formação de acne. Nossa, né? Você falou tudo, nunca tinha pensado nisso. A questão da região conta pra caramba. Claro, você a questão de região, população. estilo de vida. Como é que eu vou prescrever um filtro que é altamente toque seco, volátil e não sei o quê? Se é uma pessoa que é um esportista, que vai correr na rua, que vai suar, que vai perder, e esse filtro não é a prova d'água. Então você tem que saber até isso, né? Qual é o filtro, qual é o fabricante, qual é o grau de proteção que esse filtro está me dando de UVA, qual é a resistência dele à sudorese, à água, qual é a exposição que essa pessoa tem. Então, para tudo isso, a gente tem que conhecer profundamente o nosso paciente, inclusive condições econômicas. Você pode ter uma pele bonita custando menos ou mais, mas tudo depende de vários fatores, mas especialmente uma avaliação minuciosa das características da pele e dos hábitos de vida da pessoa. Então é muito loteria você chegar e comprar assim um creme, você pode estar comprando uma coisa que vai prejudicar a sua pele ao invés de ajudar. Sem contar que esses cremes, eles são cosméticos, então é lógico que eles não vão ter o potencial, o poder, digamos assim, de um remédio, né? Você sabe a diferença entre cosmético e remédio, né? Que assim, o cosmético ele serve para perfumar, embelezar, hidratar, enfim, para dar uma melhoradinha assim na pele. Já o remédio, ele pode... maquiada. Exato. O medicamento, ele vai alterar estrutura, função, aspecto, ele vai agir mais a fundo, de uma maneira muito mais agressiva, digamos assim, e pertinente. Só que está envolvido alguns efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, tem que ser orientado por médico, especialmente conforme nós vamos envelhecendo, né? A partir dos 30 anos já começa o processo de envelhecimento da nossa pele, de perda de colágeno. Então é fundamental a orientação de um profissional. Eu já vi em campanhas publicitárias o mesmo creme, o intuito da campanha era para fazer uma coisa tipo Benetton, assim, união de raças e tal. Então o mesmo hidratante utilizado aí por pessoas negras e brancas. Essa campanha, como que poderia ser vista assim por uma médica alergista, um dermatologista? O mesmo creme pode ser indicado para as duas peles ou as características são totalmente diferentes? Pode, respeitando as características individuais, porque não é assim racial, é questão da pessoa. A gente tem que avaliar cada indivíduo isoladamente, né? E mesmo as pessoas com um fototipo mais alto, mais morenas, elas têm que utilizar da fotoproteção. Elas não estão tão expostas, mas a fotoproteção é fundamental para todo mundo. Mas não é assim uma questão racial, é mais você olhar para o indivíduo, para as condições da pele dele, das condições de hábitos de vida dele, da saúde dele. Então tem todo um global que a gente avalia para chegar à prescrição de um creme. Maravilha. Então, vamos lá, falar de alergia. Por que no inverno o número a incidência aí de alergia aumenta muito mais do que em relação às outras estações? Alguns tipos de alergia, né? Porque, por exemplo, aquelas alergias de picadas de inseto, de plantas, são mais comuns no verão, que a gente está mais desprotegido. Verdade. Agora, no inverno, os pacientes que mais sofrem, assim, são os pacientes com uma patologia chamada dermatite atópica, que é uma alergia cutânea extremamente comum, especialmente nas crianças, né, que ela se caracteriza por uma diminuição da barreira de proteção da nossa pele. Então, qualquer agressão a mais, e no inverno nós temos banhos quentes, banhos demorados, o uso de mais produtos químicos, mais sabonetes, enfim, que podem lesionar um pouquinho mais esse manto lipídico que já está danificado, né, e daí também, se tem junto um potencial alérgico, às vezes a pessoa vai pegar um casaco guardado, um cobertor, que tem ácaro, tem mofo, e se tem sensibilidade a isso, pode induzir uma reação inflamatória na pele e o agravamento desses quadros, né? Hoje o avanço na tecnologia permitiu que vocês tivessem mais facilidade para fazer o diagnóstico do que a pessoa tem alergia ou não? Porque eu acho que no passado recente isso era um pouquinho complicado, demorava para o paciente ficar a par do que realmente a alergia que ele foi acometido.
Hoje está um pouco mais fácil? Está um pouco mais fácil, tanto em termos de diagnóstico quanto em termos de tratamento. A indústria farmacêutica evoluiu muito, são N pesquisas sendo feitas para testar a eficácia, a segurança dos medicamentos, né? Então não cabe mais o preconceito contra este ou aquele medicamento. A gente tem que temer a doença e as consequências que ela pode trazer na nossa vida. E em se tratando de alergia, normalmente não são doenças graves, mas elas afetam sobremaneira a qualidade de vida do indivíduo. E por outro lado, as medicações para tratamento das alergias são cada vez mais eficientes e tem se demonstrado muito a questão da sua segurança. Então, nas doses preconizadas, orientadas pelo médico, a medicação correta, e tem se batido muito na tecla da medicação tópica, muitas vezes. Então, se você tem uma alergia na pele, vamos tentar tratar localmente. Se é a tua rinite, aliás, que é uma outra alergia que piora bastante no inverno, até por nós ficarmos mais tempo em ambientes fechados, ter mais umidade, ter mais contato com poeiras e roupas guardadas, enfim, também tem mais esse agravante. E também as alergias de pele, né? Em função disso podem sofrer um agravamento. Então tem que ter muito cuidado, mas é tal coisa, você tem que saber do que você tem alergia. Para isso tem que consultar um médico alergista, né? A gente sabe que tem outros profissionais também que podem investigar essa alergia, mas eu acredito que não com tanta propriedade quanto um médico especialista em alergia, né? De todos os pacientes que entram aqui no teu consultório, qual o caso mais comum entre todos aqui? Aquela vontade de você puxar a orelha o que as pessoas não têm feito para cuidar bem da pele? Não usar filtro solar. Eu ainda fico chocada. Mesmo com essa quantidade de informação? Especialmente os homens, eu não sei o que eles pensam, né? Lógico que não são todos, né? A gente tem, cada vez mais as pessoas estão se cuidando, mas a questão assim de não usar o filtro adequado, não reaplicar, então eles compram lá no supermercado, né? Daí é um pouco oleoso, acaba passando pouco, e daí assim, normalmente eu brinco assim, então você finge que passa filtro, então o filtro vai fingir que te protege. Né? Você sabe quanto uma pessoa tem que passar de filtro solar para ser efetivo por dia, se for só no rosto e no dorso das mãos? Tem ideia de quantas gramas? 1,5 gramas, 2 gramas. Então, suponhamos que tem que usar 2 gramas por dia. Se o potinho tem 30 gramas, um pote de 30 gramas tem que durar 15 dias. E tem um paciente com um pote de 30 gramas dura 3 meses. Quer dizer, é lógico que não está se protegendo adequadamente. Então, não tem como, por melhor que seja o tratamento que a gente prescreva, se não tiver o básico, que é a fotoproteção adequada, né? Então, além de tem que ser um filtro adequado para aquela pele, tem que se passar a quantidade adequada. Porque uma coisa é nas pesquisas, as pesquisas que foram feitas, atestando que esse filtro te dá X de proteção, que é o ideal para a tua pele, foram feitas com 1,5 gramas a 2 gramas por dia. Quando que no mundo real diz que a maioria das pessoas usa de 0,30 a 0,50 gramas por dia. Então acaba comprometendo sobremaneira a fotoproteção. Então as pessoas se iludem que estão protegidas quando na verdade não estão. Assim como se iludem da mesma maneira a questão do dia nublado, né? Tenho mais medo, porque dia de sol a gente anda na sombra. Vocês estão lá os homens, aí eu fiquei curiosa, assim, curiosidade particular. Tem uma diferença aí nas características? Enorme. As características da pele do homem para a pele da mulher? Sim. A pele do homem ela é mais densa. A impressão que eu tenho é que a gente envelhece muito mais rápido que eles. A nossa pele é mais delgadinha, nós temos uma espessura da derme um pouquinho mais afinada, os homens têm mais folículos pilosebáceos, então normalmente a pele deles é um pouquinho mais oleosa, mais resistente, né? Mas o que mais chama atenção aqui é a diferença assim, cultural em termos de cuidados com a pele. E é uma coisa muito interessante, porque as mulheres todas estão preocupadas em ficarem mais bonitas. E o que está me chamando a atenção nos homens, que os patrões estão preocupados em ficar, digamos assim, um pessoal, né, mais simples, assim, ainda não caiu a ficha que tem que se cuidar e que a aparência é muito importante. Né? Você vai num ambiente onde as pessoas estão mais bem cuidadas, é um ambiente normalmente mais elitizado. Então, tem que cuidar. Faz parte de um mundo globalizado e competitivo que as pessoas se cuidem muito a questão da saúde e, paralelamente, também da questão estética. Né? Então, aqui é muito interessante que eu tenho pessoas de todas as classes sociais das mulheres, fazendo procedimentos estéticos. Já os homens, ainda eles têm uma certa
é resistência. Né? Mas eu brinco assim que os patrões estão fazendo. Tá certo. Os grandes empresários, as pessoas, né, que estão mais na mídia, assim, mas tende a haver uma uniformização, assim, né, como já aconteceu com as mulheres, que a mulher de qualquer classe social, de qualquer idade, hoje em dia ela é muito vaidosa, né? Eu já tenho meninas de 15 anos já preocupadas com a saúde da pele no As futuro. brasileiras, então, né? Mas a brasileira é uma das mulheres mais belas do mundo, né? Mas em contrapartida porque a gente nós está nos no cuidamos ranking. mais. Mas em contrapartida a gente está no ranking de submeter à cirurgia plástica. Nós somos uma das primeiras. Nós somos belas, assim, mas a gente está muito vaidosa, né? A gente já vai, se tiver a oportunidade de pensar a vaidade vezes, em excesso, às vezes também às vezes pode prejudicar, né? Mas Ah, um pouquinho de a vaidade brasileira- eu diria que é fundamental. né, doutora? Tanto para as mulheres quanto E abre para os portas, homens. né? Sem dúvida alguma, ajuda muito. Até na percepção das pessoas sobre a sua competência profissional. Isso você não tenha dúvida. Isso aí. Doutora Adriana, não tenho palavras para agradecer sua simpatia, esclarecimento aí em relação às informações, não só de alergia, mas de cuidados que a gente deve tomar com a pele. Espero que a entrevista tenha sido muito útil para você que está em casa também. Muito boa noite, obrigada pela tua Muito participação. boa noite, contem comigo, muito obrigada. Vamos contar, com Disposição. certeza. Maravilha. Você que está em casa, fique com Deus, que é o mais importante. Uma ótima noite de domingo para você, uma semana para lá de abençoada. Domingo que vem a gente se encontra aqui no TV Mais Entrevista. Um novo entrevistado, um novo bate-papo, um novo tema será abordado. Não se esqueça que você pode também ficar a par de toda a nossa programação, não só do TV Mais Entrevista, a parte do colunismo social com o Acontece, mas a nossa parte de varejo no redetvmais.com.br. Um beijo para você e até a próxima semana.